Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma informação relacionada a Porto Seguro, uma informação relacionada a S Brasil, comunicado ao mercado de transmissão paulista e um comunicado ao mercado de Taesa e também uma informação nova a respeito do Sr. Luiz Barsi Filho, que aumentou posição numa ação aí de maior risco da Bolsa de Valores e não é a IRB. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E olha só, começando aqui por Porto Seguro, ela publicou os resultados do primeiro trimestre de 2022 e o lucro dela caiu 40,6%, indo para 175 milhões de reais. Por que isso aconteceu? Esse resultado foi impactado negativamente com uma queda de mais de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, porque houve um aumento ali na sinistralidade, um aumento da ordem de 10,5%, então isso impactou negativamente no lucro da empresa, mas o principal ponto negativo aqui foi o resultado financeiro da empresa. E vocês sabem que empresas de seguro, a verdade é que elas têm apenas resultado financeiro. Então, se o resultado financeiro é impactado negativamente, isso vai impactar no lucro final da companhia. E o resultado financeiro dela caiu 63%, enquanto o lucro caiu 40%. Então, você vê aqui uma conexão. E por que o resultado financeiro caiu tanto, mesmo com um CDI, uma taxa Selic nas alturas? Ela explica aqui que a rentabilidade das suas aplicações financeiras, ex-previdência, fora da previdência aqui, no primeiro trimestre foi de 83% do CDI. Olha só aqui embaixo. Ante os 488% registrados no primeiro trimestre de 2021. Então essa diferença aqui gigantesca causou aí uma queda nos lucros. E a empresa diz que esse desempenho mal aí decorreu dos títulos indexados à inflação e também as alocações em câmbio, denominadas ali em dólar, que se desvalorizou ante o real entre janeiro e março. Então a queda no dólar impactou negativamente no resultado financeiro da Porto Seguro. Basicamente foi isso, sinistralidade e queda no dólar, fazendo com que o resultado financeiro dela ficasse abaixo de 100% do CDI, que ficasse inclusive próximo da poupança ali, que é quase 70% CDI, porque é 70% da Selic, então olha só que rendimento baixo mesmo. Prosseguindo aqui em relação a S Brasil, ela prevê ali 3 bilhões de reais de indenização em caso de renovação antecipada ali de usinas hidrelétricas. O que é isso? Existem ali 10 usinas, da S Brasil, hidrelétricas, que vencem ao final de 2032 e a empresa então avalia propostas de antecipação dessas concessões, presente ali no PL 414, ficando de olho ali nos recursos que ficariam remanescentes do contrato atual. O que é isso? Olha, então a S Brasil está estudando ali uma proposta presente nesse projeto aqui, PL 414, de modernização do setor ali, para antecipar a renovação de 10 de suas concessões aí, 10 no total de 12 concessões hídricas, que vencem ao final de 2032. Essa informação foi confirmada ali pelo CFO ali da companhia, o qual diz que o valor de indenização pelos recursos remanescentes dos contratos, ou seja, o valor ali que decorre até 2032, somam 3 bilhões, e aí, segundo ele, a S Brasil tem o direito de ser indenizada pela reversão de bens constantes do projeto básico de suas usinas. Ou seja, finaliza o contrato de concessão, a companhia fez vários investimentos e esses bens são revertidos a favor do poder público. Só que isso causa um prejuízo, a empresa afinal ela investiu e ela então tem direito a 3 bilhões hoje aí, entendeu? E aí então a empresa fica ali entre dois caminhos. Ou ela fica nesses 3 bilhões aqui que ela tem direito a título de remanescente desses contratos que vão vencer em 2032, ou então ela antecipa a renovação desses contratos, ganhando mais 30 anos de concessão. E aí ela abre mão, dos valores remanescentes aí de 3 bi. E aí em nota a empresa diz o seguinte: a empresa está apenas acompanhando a regulamentação para avaliar essa opção. Lembrando que o portfólio hidráulico da S Brasil é composto por 9 hidrelétricas e 3 pequenas centrais hidrelétricas, totalizando um portfólio de 12 unidades, todas localizadas no estado de São Paulo e somando 2,65 gigawatts de capacidade instalada. Então vamos ver qual será a decisão a ser tomada pela S Brasil. Óbvio que ela vai ponderar aquilo que for valer mais a pena para ela no longo prazo. Lembrando que o foco dela não é mais energia hidrelétrica, ela pretende ter mais de 50% do seu EBITDA decorrente de outras fontes energéticas ali, a partir justamente ali de 2030, conforme já citou o CEO da companhia. Em relação à transmissão paulista, um comunicado ao mercado a respeito da conclusão ali de um grande projeto da empresa. Então a transmissão paulista vem informar a conclusão da interligação elétrica Aimorés S.A., que é uma subsidiária na qual a companhia detém 50% e os outros 50% da Taesa. Esse é um empreendimento que está localizado ali no estado de Minas Gerais e consiste na implantação de uma linha de transmissão de 500 kV ali para Paraíso 2, com 208 km de extensão. É bem grande. O investimento realizado no total aí desse projeto foi de 425 milhões de reais. E o empreendimento vai acrescentar uma receita anual permitida total de 87 milhões de reais. A margem EBITDA é estimada em mais ou menos ali aproximadamente 90%, bem alto. O regime de tributação obviamente é do lucro real, sendo
exemplo que esse projeto foi integralmente financiado por debênture, então ela nem financiou aqui com recursos próprios, mas com recursos de terceiros, de investidores. Daí a importância dessas empresas de pagamento de dividendos, como Taesa e Transição Paulista, manter uma boa reputação, inclusive de vacas leiteiras da bolsa, para que investidores sempre se interessem ali por debêntures ou novas subscrições que elas utilizam aí para expandir os seus projetos. E aí, em relação à Taesa, o comunicado ao mercado a respeito do mesmo projeto ali liberado, informando a Taesa que isso vai acrescentar uma RAP de 43,7 milhões para a Taesa ciclo 2021-2022. E aí você vai me perguntar, Luan, mas não era 87? É porque é 43 e pouquinho para cada. Cada uma tem 50% desse projeto. Então é 43 milhões para a Taesa e 43 milhões para a Transmissão Paulista, anualmente. E olha só que interessante, esse investimento vai retornar com uma RAP aqui desse tamanho para as duas companhias, cerca de 5 anos, com uma margem EBITDA de aproximadamente 90%, pouco mais de 5 anos, 5, 6 anos, um ótimo investimento aqui das duas empresas, hein? E aqui uma representação gráfica do que interliga ali esse projeto Aimorés, aqui em verdinho. E em relação ao Barsi, ele aumentou posição numa ação bem arriscada ali, ao menos o mercado considera bastante arriscado, que é justamente aqui a Paranapanema. Então, mediante um comunicado ao mercado, a Paranapanema trouxe aqui que recebeu na presente data, dia 5 de maio, comunicado do acionista Sr. Luiz Barsi Filho, informando que, mediante compra de ações no mercado à vista, normalzinho ali, passou a deter participação acionária superior a 5% do capital social da empresa. Ou seja, hoje o Barsi é um acionista aí relevante da empresa, mais de 5%. Sempre quando um acionista passa a deter ali mais de 5%, ele tem que informar, né? Lembrando, por exemplo, que esse parâmetro dos 5% é utilizado de diversas formas ali no decorrer da lei das sociedades anônimas. E eu te trago apenas um exemplo. O artigo 123 ali fala que a Assembleia Geral, que é o órgão máximo de uma SA, de uma sociedade anônima, sociedade por ações, pode ser convocada por acionistas que representem 5% no mínimo do capital social. Ou seja, o Barsi sozinho pode chamar uma Assembleia Geral ali, que no caso é extraordinária, porque a Assembleia Geral ordinária ocorre uma vez a cada ano. E aí, se você não conhece a Paranapanema, atualmente ela é uma small cap, responsável por 94% do volume de cobre produzido no país, esse metal aqui não ferroso. Quase tudo é produzido então pela Paranapanema. Segundo aqui sua composição acionária que ainda não foi atualizada, o Barsi estaria aqui 40% de free float. A Caixa Econômica Federal detém uma participação de 16% da empresa. Já foi bem pior, uma vez que a Petros e a Previ tinham o controle da empresa no passado e isso prejudicou a gestão da empresa, mas finalmente isso foi diluído, restou apenas a Caixa Econômica aqui como acionista relevante da empresa. Uma curiosidade apenas, no conselho de administração da empresa hoje está Felipe Ruiz ali, do AGF, né? Segundo o estudo do BNDES aqui, o mercado de cobre passou a sofrer ali a partir de 2011, 2012, com incertezas quanto à oferta de cobre, não quanto à demanda. Então você vai me perguntar por que a empresa está passando por problemas, porque é uma empresa arriscada se a demanda não teve ali redução. Lembrando que é muito difícil ter redução na demanda por cobre, porque como explica a própria Vale aqui, o cobre ele ajuda a moldar o mundo como conhecemos hoje. Suas propriedades de condução de calor e energia superam a de qualquer outro metal explorado comercialmente. Maleável, reciclável, resistente à corrosão e a altas temperaturas, o cobre é empregado na geração e na transmissão de energia. Olha só que interessante. Em fiações e praticamente todos os equipamentos eletrônicos, como a televisão e o celular. Então é essencial aqui, né, na condução de eletricidade. Então não tem como cair a demanda por cobre. E aí o que aconteceu com a Paranapanema? Em resumo, complicações de gestão ali, fazendo com que a empresa apresentasse problemas orçamentários ali, endividamento muito grande, dependência de capital de giro, queima de caixa, gerando prejuízo ali a partir dos anos 2000, de tal modo que a empresa precisava ficar ali adquirindo crédito de maneira descontrolada para bancar seus custos fixos. E aí a partir de 2017 ela começou um turnaround, se reestruturando completamente aí, mas ainda a companhia enfrenta bastante problema. No último trimestre aí, primeiro trimestre de 2022, a empresa apresentou um lucro até de 170 milhões de reais, mas decorre de eventos não recorrentes aqui, porque se você tirar ali os 30 milhões de reais de depreciação e amortização e 370 milhões ali da variação cambial da dívida em dólar, e a maior parte da dívida da empresa está em dólar, ela teria, excluído os eventos não recorrentes, um prejuízo de 145 milhões. Então não é um resultado aqui que decorre da sua atividade operacional, mas de eventos não recorrentes aqui, sendo que se você pegar ali desde 2016, a companhia apresentou apenas prejuízo, 373 milhões aqui, 135 milhões de prejuízo, 320, 2019 caiu bastante para 25, mas despencou em 2020, quase 1 bi, 2021 800 milhões, e agora esse lucro aqui que na verdade decorre de eventos não recorrentes. Caso o dólar suba novamente, a dívida vai crescer ainda mais, e aí esse resultado vai ser impactado negativamente. Então uma small cap de maior risco, não está em recuperação judicial, tá? A companhia ainda não tomou essa decisão. Ela tem uma dívida líquida de quase 3 bi,
uma disponibilidade de caixa de quase 40 milhões de reais, um patrimônio líquido negativo, né? Por quê? Porque o seu passivo é superior ao seu ativo, então o patrimônio líquido dela aqui é negativo. Ela tem um pequeno valor de mercado de 300 milhões de reais, é uma micro cap aqui, bem baixo mesmo. Segundo uma entrevista que a Luizy Barsi já deu falando sobre a Paranapanema, caso algum novo player quisesse instalar uma estrutura do tamanho da Paranapanema para ter um market share de cobre de 90%, ela investiria aí por base uns 4 bilhões de reais. Até porque tem várias barreiras de entrada aí nesse setor. Ou seja, pagar 300 milhões de reais para um case, para ser aberto aí, para ser instaurado, geraria uma necessidade de 4 bilhões, faz com que o Bar se interesse muito pela companhia. E óbvio, ela tem indicadores aqui negativos, né, de valuation. Afinal, só dá prejuízo. E, claro, com prejuízo, sem dividendos. Ainda bem que é assim, imagina pagar dividendos com prejuízo. A empresa não teria nem esse pequeno caixa de 40 milhões de reais. E aí, como a empresa vale 313 milhões e o Barsi agora tem pelo menos 5%, ele tem aí um total investido em Paranapanema de 15 milhões e 668 mil reais aqui. Para nós, pequenos investidores, é um montante bastante expressivo, mas para o Barsi, que tem 4 bilhões de reais ali investidos aproximadamente, isso representa 0,5% do patrimônio dele ali disponível em bolsa. De tal modo que, para as mesmas proporções aí, se você utilizasse na sua vida como investidor, quero apostar em Paranapanema, também acredito na empresa. Vamos supor que você tem 100 mil investido, 0,5% dá 500 reais. Então esse 5% do Barsi aí, para ele não faz diferença nenhuma, mesmo se a empresa vir a falir. Isso se chama gestão de risco. Na posição que ele está, especular com apenas 0,5% do patrimônio dele ali, que é dinheiro que ele recebe de dividendo praticamente mensal, é muito tranquilo, né? Então muito cuidado. Se você for ali apostar numa companhia que está em turnaround, que seja uma microcap e que esteja apresentando prejuízos, tenha gestão de risco. Pense muito bem antes de colocar mais de 1% do seu patrimônio nesse tipo de empresa. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você acha de Paranapanema. Você acha que é uma empresa que vale a pena investir? Vale a pena o risco? E em relação a S Brasil, qual decisão você acha que a empresa vai tomar? Conta aqui para mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!